Bom dia. Primeiro agradecer a todo mundo que está aqui. Eu, né, sou empresário de música e fui convidado há 6 anos pelo William, pelo José Júnior, para a gente falar sobre um projeto de música dentro da favela, em Vigário Geral, onde é o prédio central do Afro Reggae. E naquela época eu estava, né, meio arredio de voltar a trabalhar com música, continuar trabalhando com música, e eu estava estudando o mundo dos games, vendo tudo que estava acontecendo e falando, cara, isso aqui é o futuro, é o presente. E aí eles me chamaram e eu apresentei o que eu estava vendo para eles, e o José Júnior olhou tudo e falou assim, Chantilly, não vi um negro jogando em todos os campeonatos que eu tinha ido aqui no Brasil e fora do Brasil. E o William falou, eu não vi um negro do seu lado dentro na arquibancada. E realmente, naquela época, eu não tinha a consciência que eu estou aprendendo com eles, com o Afro Reggae. E aí a gente criou o Afro Games. Pedi para o William é o coordenador do Afro Reggae, meu parceiro de dia a dia, de brigas, lutas e batalhas. E na verdade, quando a gente convidou ele para tocar o estúdio de música, ele fez um bullying com a gente, né? Ele falou que, tá, beleza, vocês querem trabalhar com música, então vamos comprar 100 cabeças de gado e 1000 chapéus de cowboy e vamos botar na favela, porque o que está dando dinheiro hoje é a música sertaneja. Ele mostrou o game pra gente e a gente, assim, sempre com esse olhar social que o Afro Reggae tem há 30 anos, né? Esse ano a gente completou 30 anos, a gente falou, cara, vamos fazer isso dentro da favela. Foi um projeto muito ousado, porque foi o primeiro, né, é o primeiro centro de esportes dentro de uma favela, então também a gente foi aprendendo com aquilo. O nosso primeiro ano foi muito difícil, né, Chantilly? Mas depois o resultado foi incrível. E assim, hoje lá em Vigário Geral, quando a gente colocou o Afro Games lá, e aí você vê que essa mudança é muito, muito maravilhosa e significativa, a gente levou também o inglês. E aí quando você pensa assim, levar o inglês para dentro da favela, pô, como é que vai ser para as crianças, para os adolescentes quererem o inglês, né? E aí que a gente fala que esse modelo de educação no Brasil é totalmente atrasado, né? Tem que ser um novo modelo de educação. Se você entrar com inglês somente, com aula de inglês, obviamente um jovem não vai querer, poucos vão querer. Só que quando eles viram a necessidade de aprender o inglês para entender o game, eles não só aprenderam inglês, como também pediram mais aulas de inglês, né? Hoje a gente tem jovem lá de 12 anos conversando em inglês. Então, foi essa transformação que a gente fez, continua fazendo, e o Chantilly vai falar um pouco também. Não, melhor do que falar, a gente vai apresentar o primeiro vídeo, que a gente vai mostrar o que é o Afro Games, para vocês entenderem. Antes da Afro Games, eu ficava na rua, soltando pipa por aí, andando com meus amigos. Já sofri muitos acidentes, mas graças a Deus não sofro mais. Quando eu conheci o Afro Games, eu parei com isso. Minha mãe se orgulhou muito de mim estar aqui. Ela ainda fica falando, vai para Afro Reggae, não para de ir. O LOL para mim significa muita coisa. Antes, não sabia nem o que era viver, né? Na verdade. Muitos amigos aí ficam falando sobre a Afro Reggae, o que eu faço aqui. Eu falo para eles que aqui tem tipo uma game house que tem vários jogos. A Afro Games é muito bom. É melhor que ele estar na rua de bobeira sem fazer nada. Aqui é a nossa sala principal. Aqui a gente tem aula para 100 jovens de programação de jogos, League of Legends, Valorant e Fortnite. Aqui é a nossa sala de streaming. Aqui os nossos jovens, eles produzem conteúdos para todas as nossas plataformas. Essa é a sala do AFG eSports, os nossos times profissionais. Aqui eles já não são mais alunos, são jogadores que recebem um salário mínimo por mês, além de ter acompanhamento de psicólogo, treinador e preparador físico.
essa é a nossa sala de inglês. Todos os jovens, os 150 jovens, têm aulas de inglês regularmente. Nossa última sala é de mobile. Aqui os jovens aprendem a jogar Free Fire. Isso aí, vocês... É uma unidade, a nossa primeira unidade, que é em Vigário Geral, no prédio do Afro-Reggae, que quem não conhece poderia pesquisar, mas é um oásis cultural criado dentro da favela. Talvez o único prédio, né, que não seja do governo, né, de uma ONG dentro de uma favela no Rio de Janeiro, onde com 4 andares, onde tem aula de balé, aula de percussão, e o térreo é todo agora nosso, né, do Afro Games. A gente, algumas vitórias nossas. 2 alunos nossos viajaram para a Califórnia mês passado, para uma feira de programação na Califórnia, e os 2 foram para lá, em São Francisco. E... Alô? 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 Não? Alô? Alô, 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 alô. Então tá. E aí eles foram para São Francisco, na Califórnia, para essa feira de programação. E eles participaram, né, dessa feira, convidados. A gente conseguiu patrocinar a ida deles junto com o Boticário. E o que foi mais legal, além de já ter sido muito legal deles estarem lá numa feira na Califórnia, é que os 2 foram sozinhos falando inglês que aprenderam no projeto. Então, a gente conversa muito sobre isso, que hoje nós temos 4 centros. Nós temos o Vigário Geral, temos no Complexo da Maré, Nova Holanda e Morro do Timbal, e aí tem várias particularidades, né, que são 2 comandos diferentes no Rio de Janeiro, né, o Comando Vermelho e o 3º Comando, e o Afro-Reggae entra em todas as áreas, todos os lugares. Estão me ouvindo agora? Então, como o Chante fala, esse território, né? Não? Essa questão do território... Não? Essa questão do território que o Chante fala, né? É muito importante a gente também entender, até quando a gente fala de Rio de Janeiro, né? A gente está numa cidade que são 14 grupos armados disputando o território todos os dias. E o Afro-Reggae é o projeto que entra em todos os territórios. O Afro Games, quando a gente criou lá no Morro, né, na Maré, são em 2 favelas que são rivais, inclusive, que é a Nova Holanda e o Morro do Timbal. E na estreia do Afro Games, a gente fez questão de atravessar por dentro da favela chamada Faixa de Gaza, mostrando que não existe barreira para esses jovens. Essas barreiras não existem para eles. Então foi muito legal, foi muito bacana a gente ter feito isso, porque mostra assim que enquanto a gente insiste numa política de enfrentamento, numa política totalmente errada, totalmente que fracassou, o Afro Games vai lá e faz esse projeto em 2 favelas rivais e a gente atravessa essa faixa de Gaza. Então acho que isso, né, foi algo muito maneiro. E eu acho, Chante, também, só para finalizar assim minha fala desse período, é que o Celso está aqui, né, o Celso Ataíde da CUFA. O Celso começou junto com a Afro-Reggae também. Ele sabe o quanto o terceiro setor, as ONGs, elas têm que se reinventar. A cada momento está se reinventando porque o modelo fica defasado. E com a Afro-Reggae não foi diferente, né? Em 2017 a gente teve a pior crise da nossa história e o Afro Games entrou justamente na nossa vida para mostrar que o nosso modelo também de terceiro setor já estava saturado. O Afro-Reggae, que é uma ONG que ficou sempre muito conhecida por trabalhar com arte, cultura, com música, né? Com circo. A gente viu que aquele modelo também estava saturado. Então foi um momento também, a crise também nos trouxe essa maneira de repensar. E hoje a gente nunca imaginaria que hoje, em pleno 2023, o primeiro andar todo do Centro Cultural está ocupado de tecnologia, né, de game. Então, o Afro Games foi também muito importante para a história do Afro-Reggae, para a gente se repensar com o modelo de terceiro setor. Alô, aí a gente trouxe mais um vídeo
que é muito legal para mostrar para vocês, que a gente falou sobre Vigário Geral, a gente falou sobre a Maré, as 2 unidades na Maré, no Complexo da Maré, e a gente abriu no Morro do Estado, em Niterói. E é um morro muito peculiar, muito difícil de trabalhar. É um morro, né? Primeiro que é um morro alto pra caramba, para subir a obra foi uma loucura. Só que tem uma particularidade. Primeiro eu vou mostrar o vídeo, o antes e o depois, para vocês entenderem que o Afro Games, que um projeto como esse, ele não atinge só, entre aspas, aos 500 jovens e as 500 famílias. A gente começa a atingir a toda a comunidade em volta com melhorias e depois eu vou explicar o porquê. Passar o vídeo 2, por favor, de Niterói. Sexta-feira, estamos aqui no Morro do Estado. E aqui, ó, mais uma unidade. E a gente vai transformar esse espaço aqui, fechado, uma nova unidade Afro Games. Com a nossa Enel. Aqui a entrada. (22 de março de 2022). Calma aí. Eu vou fazer hoje o vídeo do depois. Nós estamos aqui no alto do Morro do Estado, em Niterói, né? Uma favela, com todos os problemas que uma favela tem. E esse é o espaço que a gente pegou, graças à Enel e ao governo do Estado do Rio de Janeiro e aos nossos apoiadores aí que estão aí, a gente conseguiu fazer mais uma transformação. Aqui é a nossa sala de inglês. Aqui eles têm aulas de inglês regularmente, toda semana. E aqui é a nossa sala de tecnologia. Alô, 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 alô. Voltou? Então, além dessa transformação desse espaço, que aí o William vai contar uma particularidade do espaço em si, o que era antes, o que é agora. Quer dizer, agora vocês já estão vendo o que é, mas a gente teve um problema, que foi 15 dias antes da inauguração, a equipe técnica da Enel, né, que é Energia Elétrica, nosso patrocinador, foi lá para vistoriar, para fazer a ligação do relógio e tudo, né? Porque a gente tem vários computadores, vários ar-condicionados, tudo isso. E eles falaram, cara, não dá para ligar nada porque vai cair a rede da favela toda porque está muito precária. E aí a gente fez um processo junto com a Enel de mudar toda a energia elétrica, toda aquela área. Eles trocaram todos os postes, os transformadores, era um fio de, sei lá, 35, virou um fio de 150, eu não entendo nada. Mas, e o que aconteceu? Qual foi o efeito disso? Hoje, toda essa região desse morro, ele tem uma energia elétrica segura e, vamos dizer, uma pessoa que não tem nada a ver com computador, uma senhora de 80 anos, que tem uma geladeira para guardar remédio, comida, hoje a geladeira dela não queima mais, porque antes queimava toda hora. Então, quer dizer, um projeto de games para molecada transforma a vida de toda uma parte da comunidade. O morro ainda é muito grande, né? Tem muito mais coisa para fazer, mas graças ao projeto a gente já conseguiu mudar a energia elétrica daquela área. E tem uma particularidade da casa em si. Não, e a casa, essa casa aí no passado, era uma casa do tráfico, tá, gente? Era uma casa que tinha gente que morria ali dentro, uma casa que o tráfico guardava droga, arma. A gente pegou esse espaço e ressignificou ele também. Então, acho que quando a gente vai na inauguração lá e vê sendo inaugurado, passa um filme total pela nossa cabeça, né? E a gente fica muito emocionado, porque
revitalizar um espaço dentro de uma favela, onde que antes era feito para coisa errada e hoje está sendo feito para transformação de vidas, não só para aqueles jovens, mas para a favela do Morro do Estado, é algo, né, é algo que a gente fica muito orgulhoso de estar fazendo isso com a Afrogames, né, quebrando e mudando essa história aí das favelas. Bom, a gente está falando aqui, está terminando o tempo, então para quem puder seguir a gente, Afrogames BR, nas redes sociais, por favor, e divulgar o nosso trabalho. Esse ano, se Deus quiser, a gente entra em São Paulo, abre mais unidades, a gente está aí negociando. Então, o nosso objetivo esse ano, chegar ao final do ano com 1.000 jovens impactados, com 1.000 alunos dentro do projeto. Agora, o melhor do que a gente ficar falando aqui é deixar o Renanzinho, que é o nosso grande orgulho, né? O moleque que entrou no Afro... É melhor de falar, é isso. Vídeo 3. Sou o Renan Macedo, eu sou morador aqui de Vigário. Eu tenho 20 anos, eu entrei aqui em 2021. Eu era só aluno, só que eu fui me empenhando, não faltava nenhum dia, estava sempre me destacando nos interturmas. E teve um interturmas que eu cheguei pra Mari e eu falei, pô, o dia que vocês fizerem um time de Fortnite, a gente vai ganhar tudo. E por ser uma pessoa com deficiência, eu não tinha tanta perspectiva de vida diária que eu fosse seguir para trabalhar, porque querendo ou não, o mundo é meio cruel com a gente, né? Por falta de oportunidades. E a Mari e o Chantilly deram uma oportunidade de ouro aqui. E mudou totalmente. E antes eu tinha até vergonha das câmeras, aí hoje eu gravo vídeo pra internet. Tem vários, eu tenho vários. Faço dancinha de TikTok. Eu não tinha viajado de avião e ano passado a gente foi convidado para a CCXP Awards e a gente foi lá para São Paulo. Eu fui com o Renan, que é nosso coordenador, e desde o primeiro dia que eu pisei aqui, foi amor à primeira vista. Eu sou muito grato por tudo que eles têm feito por mim e pelas outras pessoas também que são salvas diariamente, podendo estar aqui e não em contato com o crime, outras coisas que são do nosso cotidiano, né? Então acho que o Afrogames é mais do que um projeto que ensina a gente a jogar um joguinho, é um transformador de vidas. Isso. Renanzinho é um orgulho nosso. Agora vamos abrir para perguntas, é isso? Vamos. Parabéns, parabéns demais, Obrigado. lindo demais. Eu sou Gabriel, sou curador, responsável pelo evento também. Por favor, Ricardo, a gente vai abrir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem uma dúvida? Eu tenho pergunta. Você. Qual é o seu nome? Sou Letícia, eu trabalho com diversidade e inclusão, adorei o projeto de vocês, queria entender como que é a participação das meninas. Eu vi muitos meninos nos vídeos, né? Eu queria entender como que... Então, a gente abriu, no começo, a gente teve essa preocupação, esse olhar, e nós destinamos 30% das vagas para as meninas, para mulheres. Mas, infelizmente, no começo, como o projeto ele é tão novo, a gente começou em 2019, depois a gente pegou a pandemia, e agora que a gente está explodindo mesmo, né, e a gente chegou a 4 unidades, as garotas ainda não estão aderindo tanto na parte de jogo. Mas as nossas classes de programação de jogos, a maioria é composta por mulheres. Porque o Afrogame, o game, né, ele é um mundo masculino, hétero e branco. Então a gente tem vários desafios, né? E um desses desafios justamente é colocar a menina. Só que na aula de programação, realmente, elas são a maioria. E nos times, a gente tem uma, né? Desde o primeiro time, a gente tem uma atleta e que virou professora também, né? De um dos nossos espaços. Então, a gente, aos poucos, também vai colocando também o público feminino, que a gente viu que é de extrema importância também para o projeto. Preciso dizer que o SESC patrocina dois times de mulheres nos esportes. Mas tinha mais perguntas aqui, sua. Primeiro, fala seu nome. Tudo bom? Eu sou o Jefferson. Sou o Jefferson, de Porto Alegre. Eu trabalho num projeto chamado Territórios Inovadores para inserção de empreendedorismo em comunidades carentes. E eu queria saber como é que é o processo de expansão de vocês. Vocês falaram que foram para Niterói, estão indo para São Paulo. E se a gente quisesse fazer isso lá em Porto Alegre, como é que funciona?
Bom, então, a gente já teve algumas propostas para fora do Rio de Janeiro e a gente primeiro quis consolidar o Rio de Janeiro. A gente fala que pior do que não abrir um centro, um Afrogames, é fechar um Afrogames. Porque você vai dar uma esperança para a molecada naquela área. Então, a gente tem uma preocupação muito grande na área de patrocínios, onde a gente tenta fazer um trabalho a longo prazo. No mínimo, para você ter um resultado, são 2, 3 anos. Né? Então, a gente já teve patrocinador que entrou e saiu, sorte que a gente conseguiu colocar outro no lugar. Mas isso é um problema, porque se você abrir um centro desse, que não é barato, e dentro de uma favela, e botar toda essa molecada lá dentro, e depois de um ano você fechar, é muito difícil. Então, a gente, graças a Deus, os patrocinadores que entram, 99% querem renovar e querem ampliar. Então, a gente está agora, já conversa praticamente fechada em São Gonçalo, que é uma área muito difícil também. E quando eu falo muito difícil, não é para o Afro-Reggae, né? E, consequentemente, não é para a gente, mas porque o Afro-Reggae abre e a gente trabalha com total segurança, total tranquilidade. Mas é difícil até para o governo entrar nessas áreas. Então, lugares que a gente abre, onde você viu ali, vocês viram, Niterói, no alto do morro. Então, a obra tinha que o pessoal subir carregando coisa. Tudo é difícil, entendeu? E, às vezes, você não tem como disponibilizar vários espaços assim. Mas, quando a gente abre, a gente se preocupa em abrir e manter. Então, por isso que a gente não tem pretensões de expandir, a não ser para São Paulo, que um patrocinador quer. E a gente também, e antes também de expandir, a gente tem um plano bem ambicioso, né, Xande? Que é fazer a primeira arena dentro de uma favela, lá no nosso espaço no Cantagalo, que é na zona sul do Rio de Janeiro. A gente quer criar, está passando por uma reforma agora, feita pelo governo do estado, e a gente vai criar a primeira arena de esporte dentro de uma favela. E a primeira arena de esporte no Rio de Janeiro, porque aqui não tem arena. O que acontece aqui são áreas que são montadas, depois acaba e vão. Não, lá a nossa arena vai ser para o ano todo. Além das aulas, a gente também vai montar essa arena. Legal. Galera, quem não tem mais uma pergunta? Alguém tinha mais uma pergunta? Não tem? Beleza, só uma pergunta minha, só para fechar. O inglês ele é também uma barreira de acesso no mercado profissional. O inglês é só para a galera dos esportes ou tem para mais gente? Não, é para todos os alunos. O aluno de programação ou de esportes, todos eles têm aula de inglês. Todo mundo. Então, todos os 500 jovens têm aula de inglês semanalmente, são 2 vezes por semana, e eles fazem prova, tudo igualzinho. Tem aluno lá que fala o seguinte, poxa, eu só tirava nota horrível em inglês porque eu odiava inglês. E hoje eu entendi que eu preciso aprender inglês. Agora as notas dele no colégio são 9, 8,5, 9,5, porque mudou completamente. Bacana, gente. Então, obrigado, Chantilly. Valeu, William. Salva de palmas, galera. Obrigado. Salva de palmas.